Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É uma alegria estar aqui nessa tarde com vocês, nessa tarde de segunda-feira, para começarmos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 16 e ele fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou, em outras palavras, não devemos ter comportamentos ideais contraditórios, não devemos dedicar o nosso tempo falsamente para um lado, quando na verdade estamos inclinados ao outro lado. Devemos ter consciência na nossa escolha a quem nós deveremos seguir realmente, sabendo que toda escolha tem um preço. Qual o preço que nós devemos ou estamos dispostos realmente a pagar? É sobre isso que o capítulo fala. Jesus, ao colocar essa sentença, ao explanar sobre o não se pode servir a Deus e a Mamon, trouxe para nós também reflexões sobre como nós lidamos com os nossos desejos, os nossos anseios, a riqueza material, a avareza, a sede de poder. São exemplos que nesse capítulo 16, através das passagens evangélicas, Kardec nos traz, nos dando, através de Jesus, a orientação, o caminho seguro. Esse trabalho de arrumação desse texto evangélico para que nós possamos com maior clareza, né? O Espiritismo desenhou para a gente compreender a importância de termos uma unicidade, um comportamento não contraditório. Isso nos trará, em última análise, né, a escolha consciente do preço a pagar, nos trará em resultados de paz e tranquilidade. Então, vou dividir como nós vamos começar o capítulo. Os nossos itens são 1, 2 e o 3. Eu vou dividir também o nosso estudo em 3 partes. A primeira parte eu vou trazer da obra de Francisco Cândido Xavier, da psicografia de Chico, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, um capítulo em que ele vai ilustrar esse item 1. O item 1 é a passagem evangélica que Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então é possível que em determinadas épocas da nossa vida, da nossa existência enquanto espíritos, tenhamos servido a Mamon, sim, e não tenhamos servido a Deus. Mas a proposta do Cristo, o convite de Jesus, é que sirvamos a Deus, que é a nossa essência, que é para onde nós nos dirigimos. E quanto antes encontrarmos esse caminho, mais cedo encontraremos também a harmonia íntima. Encontraremos aquela sensação de que mesmo na extrema dificuldade estamos com a consciência tranquila, porque estamos no caminho certo. Essa unicidade íntima, esse comportamento coerente com a nossa essência divina, vai nos propiciar um fortalecimento nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas questões que teremos que passar necessariamente por estarmos nesse atual estágio evolutivo. Então, o convite a servir a Deus é muito importante e urgente aceitarmos esse convite. Ainda que no começo tenhamos dificuldades de abrir mão da avareza, da sede do poder, da necessidade de estarmos em evidência no mundo. Tudo isso fruto ainda do nosso período em que servíamos a Mamon. Mas como agora estamos na transição, devemos refletir, nos fortalecer em conhecimento e olhar no nosso dia a dia onde que nós precisamos intensificar a nossa fidelidade a Deus. E por isso eu trouxe essa mensagem, né, do nosso repórter da espiritualidade,
Humberto de Campos, lá no capítulo 6 do Boa Nova, ele fala sobre a fidelidade a Deus. E Humberto de Campos narra um diálogo entre Jesus e os seus apóstolos. Nesse diálogo, Jesus, como aproveitava todo o seu tempo aqui na terra para dar ensinamentos, estava reunido com os seus apóstolos num aparente bate-papo, num momento informal de descanso. E Jesus resolveu iniciar esse diálogo falando que, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Quer dizer, nós não devemos, né, estar divididos entre Deus e Mamon. Nós temos que estar fiéis a Deus. E ele fala, Jesus, nesse diálogo, que da mesma forma que Deus confia em nós, está unido a nós, ele também espera que nós estejamos unidos, em sintonia com esse ideal divino de construção e evolução de todo o universo. Jesus fala aqui na sua primeira frase, nesse capítulo, eu cito muito o livro Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 6, para todo mundo ir lá na internet, procurar e ler também. Vale a pena. Ele diz, Jesus, que Deus sempre esteve conosco. Deus não nos conhecia e já nos amava. Então, temos também que ostentar, ou devemos ostentar, o título de filhos amorosos, né? E continua Jesus: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilas, receosos ante as bênçãos do sacrifício e das alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então, ele está aqui colocando que servir a Mamon tem seu preço. Imagina o gozador, o mentiroso, o vaidoso, o avarento lá na frente. Quando toda essa persona terá caído, ele já não estará mais em evidência o quão doloroso será. Então é um preço muito alto. E é o preço do voltar ao caminho de Deus, né? Do retorno. E é muito doloroso chegarmos à conclusão que perdemos tempo, chegarmos à conclusão que deveríamos ter buscado a saúde e nos iladiamos, nos deixamos rondar pela doença, perder a afeição verdadeira, perder o tempo, deixando de estarmos envolvidos com as causas e com os ideais que deveríamos cultivar, aqueles que nos trarão paz íntima. Mas não quer dizer que esse trabalho de cultivo desses ideais enobrecedores nos darão instantaneamente a tranquilidade, a paz. Não. Sofreremos, claro, evidentemente. E é isso que Jesus gostaria de trazer, de levar à consciência dos seus discípulos naquele momento. E aí, após essa prédica de Jesus, os apóstolos começaram a conversar. Por exemplo, Tiago, filho de Alfeu, ele recordou que ele tinha, né, um conhecido que tinha uma grande fortuna, mas ele havia se tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de moedas. E esse conhecido acabou sendo assaltado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, em todas as faixas, em todas as camadas, naquele ideário dos apóstolos, como acontece conosco, nós vamos encontrando as vítimas da avareza, da vaidade, da mentira, as vítimas daqueles que a princípio servem a Mamon. Então, eles se prendem aos ideais do mundo, de divulgação, de progresso, e não se prendem aos ideais de Deus, aqueles que estão inscritos na nossa consciência.
Jesus ouviu satisfeito aquele diálogo, aquele debate, aquela rememoração, né, aquelas referências dos que os apóstolos estavam fazendo com os seus amigos e trouxe, né, chamando a consciência de cada um do tipo, olha, pensa agora em você. Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e suas riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Então aqui Jesus procura chamar os apóstolos à necessidade de trabalhar pelo reino de Deus. Então é como se estivéssemos ali naquela sala singela, rude, conversando também com Jesus. Podemos nos colocar nesse lugar. Será que o preço que pagamos pela vaidade, o preço que pagamos para nos manter como bonzinhos no mundo, não é alto demais? Não será melhor sermos autênticos, enxergarmos as nossas falhas, as nossas dificuldades e trabalharmos para Deus com lealdade no coração? E assim, pelo exemplo, é claro, estaremos também contribuindo para que o reino de Deus se instale na terra, porque estaremos também ali buscando o nosso reino de Deus, nosso microcosmos. Estaremos, assim, consequentemente, nos agregando a esse propósito, essa finalidade divina. E aí os apóstolos ali sentados começaram a refletir um pouco sobre eles mesmos e não mais nesse primeiro exemplo, essas primeiras memórias de amigos, de conhecidos, mas nas suas próprias atitudes, que é sempre assim, né? Nós começamos a ouvirmos um caso, lembramos de alguém, uma referência, mas na verdade os conceitos morais, as reflexões de natureza religiosa, elas servem a única pessoa, a nós mesmos. Muitas vezes ficamos pensando em outros quando lemos um livro, ouvimos um exemplo, mas a grande realidade é que essas descrições, elas são úteis para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. E aí, nesse diálogo, Tiago se dirigiu a Jesus e disse, eu tenho um amigo que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de obstáculos. E acrescentando que Deus deve mostrar-no a nós somente na vitória e aventura. Quer dizer, Tiago ele exemplificou com um amigo dele que disse que servir a Deus é muito complicado. Só tem problema, só tem obstáculo. Quando servir a Deus devia ser fácil, tranquilo, já que Deus é a perfeição, é o todo, a bondade, é a misericórdia. Por que a gente tem tanta dificuldade? E é claro, o obstáculo está dentro de nós mesmos, né? Então Jesus, ainda naquele diálogo, ele coloca, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma vez só. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Então, quando os dias não são de tranquilidade nem de triunfo, os crentes vão embora, vão procurar a facilidade, a tranquilidade, o triunfo, seja lá onde for. Então, é esse comportamento contraditório que Jesus quis chamar a atenção na frase, não se pode servir a dois senhores. Então, deveremos estar fiéis a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Jesus continua em resposta a Tiago, nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Então, aqui, esses comportamentos vacilantes, nós que já conhecemos, temos uma responsabilidade muito maior.
Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa, no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção deve ser perseverante e sem trégua. Então é necessário ter obstinação. É necessário vencer os obstáculos para servir a Deus, para termos fidelidade a Deus. Se fidelidade é a primeira virtude, uma das principais virtudes daqueles que desejam servir a Deus, precisamos entender essa virtude nas horas boas, mas principalmente nas horas ruins. Muitas vezes encontramos pessoas, ainda nos tempos de hoje, que acreditam que seguir a Deus é seguir um caminho de pacificação para o mundo, sem conflitos, de total tranquilidade. Não. Seguir a Deus é nos expor diante de nós mesmos, porque vamos encontrando os obstáculos que nós criamos no nosso caminho. E vencê-los, superá-los, significa vencermos os nossos vícios, os nossos defeitos, que nem sempre nós estamos dispostos a verdadeiramente abrir mão deles, porque isso implica mexer na nossa vaidade, no nosso orgulho, as chagas da humanidade, né? No nosso egoísmo. Olha a avareza aí falando do egoísmo. E aí, quando encontramos esse obstáculo nosso interno, normalmente encontramos também, vamos buscar naturalmente uma rota de fuga. Por que eu digo naturalmente? Porque no nosso histórico de espíritos, na nossa existência, nós fugimos muitas vezes desses obstáculos interiores. Foi necessário que chegássemos a esse momento do pensamento racional, onde buscamos pela racionalidade, aliado ao sentimento, à vivência, nos encontrarmos. Somos procuradores de nós mesmos. Mas ao fim e ao cabo, quem nós encontraremos? Pessoas, uma história, um legado, uma construção de atos bons e de atos equivocados. Negar os atos equivocados, os vícios conquistados a partir desses hábitos seculares, que Joana chama de atavismos, Joana de Ângeles, é imperioso para que possamos servir com fidelidade a Deus, porque é essa a nossa missão, é esse o nosso propósito. E precisamos mais, né? Além dessa fidelidade, não além, mas manifestando essa fidelidade a Deus, precisamos da confiança irrestrita em Deus, na sua sabedoria e nesse caminho, porque senão muitas vezes iremos desistir, não teremos o comportamento perseverante e sem trégua que Jesus faz essa preleção a Tiago. E aí, nesse bate-papo, seguindo a descrição de Humberto de Campos, Tadeu pergunta: de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? Quer dizer, na condição atual em que nos encontramos, em que o mundo nos exige tantas frivolidades, tantos comportamentos superficiais e contraditórios, em que o mundo nos exige que é melhor até que a gente dá bom dia por educação, tudo bem, mas não quer nem saber como é que o outro vai, né? Porque se o outro vier com uma verdade, talvez a gente tenha que contar as nossas também. Então, é um mundo que não quer discutir muito sobre conflito, não quer falar sobre estarmos melhores, intimamente falando, moralmente falando. Quer falar de superficialidades, né? Dos prazeres, das fotos, das venturas. Como viver nesse mundo e, ao mesmo tempo, sermos fiéis a Deus, que nos pede confiança, trabalho sem cessar, renovação íntima, e por via de consequência, isso tudo exige que nós tenhamos ali uma intimidade com os nossos vícios, com as nossas dificuldades.
E aí Jesus coloca, finalizando essa primeira parte do nosso estudo. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mundo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a obra de Deus nesse mundo. Então a gente não vai esperar virar santinho, anjinho, de asas, bonitinho, para poder servir a Deus. Então o desafio é aqui agora mesmo, né? Ele sabe, né? Deus sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte. Vermes asquerosos, víboras peçonhentas, destruidoras, reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Então, muitas dificuldades nós passaremos, muitas calúnias, injustiças, dificuldades, primeiro de ordem interna e as piores, as de ordem interna. E, eventualmente, com certeza as menores, as de ordem externa. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, repetindo. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, em silêncio, sem divulgação, por meio do reino que traz no coração. Nós temos, né, Deus reverbera, repercute em nós. Somos filhos dele. E nesse coração nosso plantará uma flor onde haja um espinho. Então essa atitude fará substituir dentro de nós os espinhos pelas flores. Abrirá uma senda, embora estreita, difícil, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo para que surja uma gota de água que queime o deserto. Então, precisaremos de esforço, haverá conflito, haverá dúvida, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Para quê? Né? Que Jesus disse isso. A espada para quê? Para a gente furar o outro? Não. Para nós percorrermos, desbravarmos os nossos próprios caminhos interiores. Né? Então haverá conflito, sim, mas estaremos no conflito do bem, no bom combate que Paulo mencionava, né? Combater o bom combate. E com toda certeza, a cada senda, a cada novo caminho interior aberto, a cada nova possibilidade de trabalho espiritual, de crescimento nesta terra, que vamos encontrando com essa atitude sincera, íntima, né, silenciosa, vamos também ficando mais alegres, mais fortes. Isso não nos tomará as energias como acontece com as questões do mundo. E Jesus ressalta nessa página, porque Deus o ama e segue com atenção. Então, essa certeza de que Deus nos ama e nos segue com atenção que deveremos ter nesses momentos de dificuldade. E depois André pergunta a Jesus, mas eu já estou velho, como é que eu vou servir, ser fiel a Deus se eu já estou cansado, já não consigo caminhar, avançar, já tenho doença, já tenho dificuldade. E Jesus coloca para André que a fidelidade a Deus exige exatamente nesses momentos de dificuldade a manutenção dos seus propósitos íntimos. Então, a fidelidade a Deus é um movimento interno que se faz e não um movimento externo de exibicionismo. É um movimento interno, silencioso, que todos nós, em qualquer fase da vida, em qualquer condição biológica,
deveremos e poderemos exercê-la. E quanto maiores as dificuldades biológicas, o avançar da idade, mais condição teremos de manter essa fidelidade. Seja porque já estaremos mais maduros e despertos para outras realidades, seja porque estaremos com mais restrição ao usufruto das questões do mundo, né, do servir a Mamon e não a Deus. E aí poderemos, né, com essas limitações, nos socorrermos dessas limitações, enxergando o lado positivo delas, que é a nossa aproximação conosco mesmo, com a nossa partícula divina. Então, é muito importante nesse conselho de Jesus, não podemos seguir a Deus e a Mamon, não podemos servir a dois senhores simultaneamente, que comecemos por refletir na nossa fidelidade a Deus hoje. E assim avançamos para o nosso item 2, que Kardec destaca aqui exatamente aquela passagem do mancebo rico. Aquele que procurou Jesus, e ele era rico. Essa história quem vai nos contar é Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, onde esse jovem rico, de uma família muito abastada, onde ele experimentava toda sorte de confortos, o banquete à mesa alto, escravos, uma casa bonita, sempre esteve envolvido com lutas, com jogos, né? Então imaginamos aquele jovem atlético, forte, viril, mas no seu íntimo ele sempre experimentou angústias e tristezas. Ele agia porque ele foi treinado a usufruir e a agir daquela forma, mas ele sabia intimamente que ele não estava atendendo ao chamado da sua própria alma. Ele estava em conflito, porque embora ele servindo a Mamon, ele tinha dentro de si já essa partícula divina desperta. Então ele vivia num mundo, mas ali naquele mundo ele não encontrava sentido existencial, ele não encontrava o grande valor que a alma dele perseguia, que a alma de todos nós persegue. E aí quando ele encontra Jesus, quando ele ouve falar de Jesus e vai em sua direção, ele percebe, né, conforme a Amélia Rodrigues nos relata, né, a outra repórter da espiritualidade, ele percebe que ali ele encontraria a resposta às suas angústias. Ali com Jesus, ele finalmente teria a paz íntima que ele buscava, a alegria sincera que ele gostaria. E aí, nesse momento em que Jesus o encontra, Jesus diz para ele: vá e vende tudo o que você tem. E ele disse: sem problemas, não tem problema nenhum. E aí ele vai mais adiante: ok, não tem problema em me desapegar do que eu tenho, em abrir mão da minha vida confortável, em abrir mão não tem problema. E aí, sim, faz isso e me segue hoje. Abandona tudo hoje e me segue. Não servia no dia seguinte, no amanhã, nem nada disso. E aí que surge o conflito. E aí é a hora da fidelidade a Deus. E aí é a hora da escolha. E todos nós passamos por essa hora emblemática nas nossas vidas em que nós precisamos definir realmente para que lado a gente vai. É a hora que o mancebo rico percebeu que o importante para aquele coração não era nem tanto o que ele tinha de posses materiais, mas era o apego à vaidade, ao poder. É o estar em evidência, porque se Jesus oferecesse para ele não um anonimato, mas vem, me segue, você vai ser visto com admiração não só pelos seus pares, pelos seus iguais, mas por todo mundo, talvez ele seguisse. Então, como a vaidade,
como a nossa necessidade de poder, de estar em evidência, nos atrapalha. Vejam, é um aspecto diferente da fidelidade. A fidelidade é uma das primeiras virtudes. A gente começa por ela. E depois a gente tem que vencer o nosso apego ao poder e à evidência, que talvez, para muitos de nós, seja muito mais importante do que até mesmo os bens materiais. Então, poderemos ser avarentos? Não, poderemos ser desapegados aos bens materiais, vivermos em locais simples, em casas humildes, ou com aparência simples, não sei o quê, mas apegados ao quê? Ao poder, ao estar no controle de situações, seja ela em qualquer dimensão da nossa vida. Estarmos sempre em evidência. Temos que ter esse cuidado. É uma armadilha da alma já estudada por vários psicólogos, por várias propostas psicológicas de vários homens em todos os tempos da Terra, né? Percebemos isso, né, nas classes dominantes, em que pessoas se lançam na política, sendo abastados, não precisando de nada disso e claramente não tendo nenhum ideal de melhoria social, mas claramente pela ambição, pelo poder, pelo mando. Temos que ter esse cuidado. O mancebo rico, nos parece, que estava principalmente movido por essa sede de poder, tanto que ele disse para Jesus: mas amanhã eu tenho uma disputa. Eu vou defender o povo de Israel contra os romanos. É legítimo que eu vá às Bigas, né, na Cesareia, para disputar. E depois eu volto. Ele pensou com ele mesmo. E Jesus, com seu olhar profundo, num diálogo íntimo, interior, disse para ele: não, eu preciso que você esteja aqui hoje. Mas ele não cedeu. Essa parte dele que buscava o poder não cedeu. E o resultado foi que ele, nas lutas, nas bigas, no dia seguinte, perdeu a sua vida. E imediatamente ele lembrou de Jesus, do seu olhar, da sua companhia, do seu convite: segue-me hoje. E ele no dia anterior não seguiu. E ele perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu o poder, perdeu a encarnação. Mas foi amparado por Deus, porque como Jesus falou lá no diálogo com os discípulos, Deus nos ama, confia em nós, está sempre ao nosso lado. E ele, no momento do desencarne, conforme o relato de Amélia Rodrigues, ele sentiu o amigo. Então, ele poderia ter renunciado a si mesmo e a todas essas glórias no dia anterior e seguido com Jesus. Mas ele ainda teve um tempo, ele desencarnou. Então, quando ele estava no momento daquela aflição, da última aflição do desencarne dele, ele escutou a voz de Jesus na sua alma: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. E ele seguiu a Jesus naquele momento, porque até ali ele pôde fazer a escolha, né? Então, é esse o convite, né? É pensarmos que não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós vamos então começar pela fidelidade a Deus e pensar na nossa relação com o poder. E aí chegamos no item 3. E para o item 3, que fala sobre preservar-se da avareza. Preservar-se da avareza, não é preservar a avareza. E o que é avareza? E essa passagem evangélica, Jesus coloca, né, aquele homem, né, que ele tinha uma herança grande e ele resolveu economizar tudo, né? E aí ele construía celeiros para guardar suas fortunas e tudo mais. Até que chegou um dia: para que você acumulou isso tudo, né? Por que ele não usou aquela riqueza
a favor das pessoas. É claro que aqui na história evangélica fala dessa avareza de bens materiais, em que a gente vai retendo tudo, guardando, acumulando coisas, enchendo armários, enchendo tudo e não divide. E essa riqueza não circula, a gente não faz o bem para ninguém. Né? É difícil até arrumar um armário, né? A gente sente essa dificuldade de abrir mão de pequenas coisas que a gente não usa. Mas a gente pensa, um dia pode ser útil, um dia eu vou precisar comprar, agora eu tenho. E nunca usa, nunca tem, e esse dia nunca chega, e se a gente morrer fica tudo por aí mesmo, né? Então vai desde dessa avareza de coisas materiais, acumuladores que somos, até aquele comportamento em que nós nos reservamos, não dividimos afeto, não queremos nos envolver para não sofrer, não nos colocamos no lugar do outro, não desenvolvemos um comportamento empático. Esse é o ponto. A avareza também de sentimentos, de afeto. Num mundo onde há tanta carência, né? Nós não paramos para escutar o outro, não paramos para nos escutar. É uma avareza que vai além do material. Precisamos começar a treinar pelo material, é claro. Vamos nos desapegar. Se eu não tiver isso, do outro jeito. Se eu não tiver aquilo, do outro jeito. Talvez esse sentimento de avareza esteja tão presente em nós que nossa sociedade precisa de tantos seguros, né? Tantos seguros de tanta coisa, da casa, do carro, da saúde, do isso, do aquilo. Enfim, nós precisamos sempre de garantias de que não vamos perder alguma coisa. Precisamos de garantia de que não vamos perder os nossos afetos, os nossos filhos, os nossos amores, porque a gente quer eles fisicamente, materialmente, a gente quer tocá-los. Tamanha dificuldade que nós temos de viver um amor incondicional, desapegado, destituído de uma forma que a gente convenciona como sendo a correta, encontrar nos natais, dias das mães, dos pais, etc, etc. Não, afeto é afeto. Ele é um perfume que nos envolve a todo momento. Esse afeto bom, amoroso, generoso, a compaixão, não tem hora certa nem roupa apropriada para usufruirmos desse afeto. Não é necessário presentes, investimentos, mostras de mais amor através dos presentes mais caros, né? Não precisamos de nada disso. Afeto, amor, sentimento. É outra história, é outra dimensão. É servir a Deus. Quando estamos muito preocupados com o que nós vamos mostrar e o que nós vamos continuar retendo, tendo esse poder, isso tem uma feição de avareza. E Jesus coloca, devemos nos preservar da avareza, nos abster da avareza. E para essa reflexão eu trouxe uma pequenina página do Momentos de Harmonia, de Joana de Ângeles, em que ela fala da terapia libertadora, porque é preciso que nós nos libertemos dessa nossa vertente. E ela dá algumas dicas, né? É o capítulo 20 do livro Momentos de Harmonia. Eu acho que deve ter essa mensagem também na internet, se vocês não estiverem de posse do livro. Já tiverem desapegado dos livros, né? O que é muito bom. Então ela diz, primeiro, ame indiscriminadamente. É a recomendação central. Treinar esse amor. O amor, ele é aprendido. Vamos treinar. Se temos uma dificuldade com alguém, treina, vibra. Nas suas preces, nas suas mentalizações, pensa nessa pessoa, amando, envolvendo essa pessoa por amor. Faça suas preces na hora de dormir, pedindo para Deus dar a oportunidade de reconciliação. Esteja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Isso é poderoso, é real, é estreitar a nossa fidelidade com Deus. Um pensamento, um coração sincero pode muito e é ouvido por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, através dos nossos mentores espirituais que esperam de nós comportamentos sinceros, não contraditórios,
comportamentos calcados na autenticidade, porque isso é fidelidade a Deus. Depois, Joana coloca: perdoe sem condicionamento. Perdoar é fundamental, é o caminho. Perdoe-se. Perdoe-se pelos seus erros, sem condicionamentos. E repare o que você tiver feito. Todos nós temos obstáculos e que, na maioria das vezes, a gente não acerta completamente, né? O acerto também é um processo, também é um caminho. Então, a gente erra menos, né? Se fôssemos menos vaidosos, a gente nem falaria muito em acerto, a gente falaria assim: ah, eu errei menos aqui, eu errei menos ali. Porque o acerto mesmo, agora eu fiz, né? Consegui acertar 100%. Eu acho que a gente ainda nem está preparado para essa vivência do acerto, né? Então precisamos entender que o erro faz parte da nossa trajetória e perdoar sem condicionamento a nós mesmos e ao outro é fundamental para que haja essa terapia libertadora. Depois ela diz: caminhe ao lado de quem necessita de companhia. Então vamos caminhar ao lado daqueles que a gente quer ser visto como. Vamos caminhar ao lado de quem precisa, né? Um preceito da caridade, né? O estar solidário a quem precisa e não aqueles que a gente quer ser visto como, porque é isso, porque é aquilo, porque é famoso, porque não é famoso, porque é poderoso, porque não é poderoso, enfim. Quem é que precisa? Muitas vezes devemos até caminhar sozinhos, ao nosso lado, fazendo as nossas reflexões, né? Devemos fazer isso diariamente, nessa trajetória. Precisamos estar a sós para reforçar a nossa fidelidade a Deus, as nossas metas. Depois ela diz: ajude em qualquer circunstância. Qualquer, ajude. É terapêutico, isso liberta. Ajudar o outro nos liberta. Porque se percebemos dentro do nosso sofrimento, das nossas privações, que nós podemos melhorar um pouco o dia de alguém, de qualquer forma, qualquer jeito, nós estaremos nos libertando também do nosso próprio problema, porque a gente deixou o nosso problema ali de lado e foi pensar um pouquinho no problema do outro. Isso é libertador, né? Ore sempre. Isso nos traz iluminação, fortalecimento, certezas, conexão com Deus. Quando estamos desconectados de Deus, parece que os problemas nos engolem, parece que nós entramos num buraco negro, na perda do sentido existencial. Mas quando nós oramos, nós nos reconectamos. E precisamos fazer isso quando? Sempre. Estado de prece, sempre. Na certeza de que Deus nos ama, olha por nós e nos propiciará com essa força para vencermos a nós mesmos e a esse mundo. E ela diz no final, né, desses conselhos, que é: ame, perdoe, caminhe ao lado de quem necessita, ajude e ore sempre, né? São os conselhos para a terapia libertadora. Ela diz que todas as propostas de Jesus convidam o indivíduo para o encontro da própria consciência, o descobrimento da identidade e a superação da sombra da personalidade doentia. Porque, em última análise, é a nossa personalidade doentia que nós ainda incentivamos, que nos faz servir a Mamon, amarmos o poder e sermos avarentos. Que possamos perceber isso em nós, no nosso dia a dia, nas nossas menores atitudes e pensamentos, e já ir corrigindo essa pequena semente do mal que ainda reside em nós. E aí, certamente, no futuro, sem perceber, seremos capazes de atos grandiosos que hoje admiramos até em outros que estão mais à frente de nós, e que eles também, ao fazerem esses atos grandiosos, nem se aperceberam disso. Porque tão autênticos, tão sinceros, tão fiéis a Deus, nem perceberam esse ato como sendo de grande esforço,
para aquela alma, para esse espírito. Então, que possamos, né? Isso é humildade. Que possamos, fortalecidos por Deus, em conexão com os ideais cristãos, em companhia dos nossos amorosos mentores espirituais, aqui na casa de Birajara, em que recolhemos essas pedras preciosas, essas pérolas de conhecimento, estarmos firmes, seguros, fiéis a Deus em primeiro lugar, tomando conta dessa nossa sede de poder e controle e abrindo mão das nossas posses materiais e também essa busca de posses afetivas, de dependências psicológicas, deixando o amor fluir, o amor que não cobra, o amor que não espera, o amor que simplesmente ama, como nos relatam os mentores e os espíritos superiores. Que sejamos abençoados por Deus e que tenhamos uma semana excelente. Um beijo carinhoso para todos vocês.